Você já imaginou olhar no espelho e, em vez de ver as suas falhas, conseguir enxergar a obra-prima que Deus vê? Nossa, Essa é a perspectiva que a gente vai explorar hoje. é Mergulhando no livro A Menina dos Seus Olhos, do Ashton Trader. legal. Prepare-se para descobrir como o amor de Deus pode revolucionar a forma como você se enxerga. É realmente uma proposta desafiadora, né? Trocar a autocrítica, às vezes até implacável, pelo olhar de um pai que nos ama incondicionalmente. Com certeza. É. E antes de começarmos nosso mergulho, um recadinho para quem está acompanhando Fé em Letras. Isso. Deixe seu like, sigam o canal, ativem as notificações para não perderem os próximos episódios. E claro, compartilhem essa mensagem com os amigos. E aproveitem para deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver explorados em futuros Deep Dives. Sim, A participação de vocês é fundamental para o canal crescer. sem dúvida. A interação de vocês enriquece muito o nosso trabalho. Mas agora, vamos ao que interessa. A menina dos seus olhos. Isso aí. E para começar, que tal relembrarmos aquela pergunta que Jesus fez? Não valeis vós muito mais do que as aves? Me parece que Ashton Trader parte dessa provocação para nos levar a questionar nosso próprio valor. Exatamente. É como se Jesus dissesse: se eu cuido com tanto carinho dos pardais, imaginem o cuidado e o amor que eu tenho por vocês, criados à minha imagem e semelhança. Essa comparação coloca a gente em perspectiva, não é? Totalmente. E o livro enfatiza como é importante a gente alinhar nossa percepção de valor com a forma como Deus os vê. Afinal, ele nos conhece profundamente, até os mínimos detalhes, como os fios de cabelo da nossa cabeça, como a gente lê em Lucas, capítulo 12. É impressionante como Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Essa verdade liberta a gente do medo, da insegurança, porque a gente se sente acolhido, amado por um pai onisciente. E por falar em cuidado de Deus, me chamou a atenção a analogia que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios, capítulo 9. Ele compara o cuidado de Deus pelas pessoas à lei, que proíbe amordaçar o boi enquanto ele trilha o grão, permitindo que ele se alimente do próprio trabalho. Uma imagem bem forte, né? E o ponto de Paulo é mostrar que, se Deus se preocupa com o bem-estar dos animais, com muito mais razão ele cuidará daqueles que se dedicam a servi-lo. E o mais legal é que nesse trecho Paulo dá uma dica pra gente, Bem, para interpretar as escrituras. Tudo o que está escrito foi escrito para o nosso benefício. É para nos instruir, edificar e fortalecer na fé. concordo. Quando a gente lê a Bíblia, precisa buscar a aplicação pessoal, a conexão com a nossa vida, aquilo que nos aproxima de Deus. As Escrituras não são um conjunto de regras frias e distantes, mas uma carta de amor do Pai, revelando o seu plano, o potencial que ele vê em cada um de nós. E essa perspectiva muda tudo. É muito diferente daquela visão da religião tradicional, com foco em regras, julgamentos e condenação. Com certeza. Ashton Trader explora bem esse contraste entre a mensagem de condenação religiosa e a verdade libertadora da graça. Enquanto a religião foca em apontar os erros e fazer a gente se sentir indigno, a graça de Deus nos exalta, nos perdoa e nos capacita a viver uma vida plena. É como se a religião dissesse: olha como você falha, o pecador, enquanto Deus sussurra: você é meu filho amado e eu tenho um plano maravilhoso para sua vida. Exatamente. A condenação paralisa. Afasta de Deus, impede de experimentar a liberdade que ele oferece. A convicção do pecado que vem pelo Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, à mudança e ao desejo de nos aproximar do Pai. E o livro vai além, questionando a justiça própria, essa busca por agradar a Deus com nossos próprios méritos. Então até compara essa atitude ao humanismo e usa a analogia de alguém que nos trai e depois se gaba das suas boas ações. Que situação, né? A analogia é perfeita. Afinal, quando a gente reconhece a grandeza de Deus e a profundidade do nosso pecado, a gente entende que não há nada que a gente possa fazer para se redimir. A única forma de se aproximar do Pai é reconhecendo a nossa necessidade de perdão e recebendo a graça que Ele oferece por meio de Jesus. E é essa graça, essa misericórdia que nos transforma de verdade, é o que nos liberta da culpa, do medo e da condenação. Sem dúvida. E como Tiago, em sua carta, capítulo 2, nos lembra, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, em sua essência, é um Pai amoroso, que deseja nos perdoar e nos restaurar. Para ilustrar essa tensão entre justiça e misericórdia, Trader usa a analogia de um juiz que é obrigado a condenar o próprio filho. É de partir o coração, né? Que dilema, como conciliar a justiça com o amor. Mas é exatamente esse conflito que Deus enfrentou quando enviou Jesus para morrer na cruz. Como juiz justo, ele não podia ignorar o pecado, mas como Pai amoroso, desejava nos perdoar e nos reconciliar consigo. É a beleza do Evangelho. Deus encontrou um jeito de satisfazer a sua justiça e, ao mesmo tempo, derramar sua misericórdia sobre nós. E essa misericórdia está disponível para todos, sem exceção. Com certeza. Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Ele é a prova do amor incondicional de Deus por cada um de nós. E falando em pecado,
Inteter aborda a relação entre a graça e a lei de uma maneira bem peculiar. Ele usa a analogia do casamento. As leis do divórcio existem, não porque Deus deseja a separação, mas por causa da dureza do coração humano. É como se a lei fosse um curativo para a ferida, da nossa incapacidade de amar e perdoar como Deus nos ama e perdoa. Mas o ideal de Deus é a harmonia, a unidade, o relacionamento restaurado pela graça. Ele ilustra essa ideia com a própria experiência como diretor de uma escola. Conta que as regras e punições eram necessárias nas áreas onde faltava cooperação. Mas a principal motivação dele era a graça, o desejo de ver os alunos crescerem. Que legal! É uma ótima ilustração, para mostrar que Deus também prefere agir pela graça, nos guiando com amor e bondade. Mas às vezes, ele precisa usar a lei e a disciplina para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho. Mas o ponto crucial é, mesmo diante das nossas falhas, das nossas rebeldias, Deus nos ama incondicionalmente. Ele não desiste da gente. E essa é a grande mensagem. Você é amado, você é especial, você tem valor infinito para Deus, independentemente do seu passado, das suas lutas, dos seus erros. Ele te ama e deseja te transformar. É libertador saber que não importa o que a gente tenha feito, o amor de Deus continua sendo a base da nossa identidade. Exatamente. E para ilustrar essa verdade, entre esta eu uso uma imagem impactante, uma joia de ouro no focinho de um porco. Que contraste. É. Qual o significado dessa imagem? É uma metáfora para mostrar como o pecado desfigura a beleza, o valor que Deus vê na gente. Assim como a joia, preciosa e valiosa, perde o brilho no focinho de um porco. Nós também, presos ao pecado, não conseguimos refletir a glória de Deus em sua plenitude. É como se o pecado fosse uma camada de sujeira, que encobre a obra-prima que Deus criou em nós. E em Trenter compara Deus a um restaurador de carros antigos, que enxerga potencial onde ninguém mais vê. Exatamente. Assim como um restaurador vê além da ferrugem dos amassados. Deus nos vê com olhos de amor, reconhecendo o nosso potencial e nos conduzindo a um processo de restauração. E essa restauração, essa redenção, nos liberta do poder do pecado e nos reconecta com a vida que Deus planejou. Uma vida de liberdade, paz, alegria e propósito. E essa redenção é o presente que a gente recebe pela fé em Jesus. Ele pagou o preço por nossos pecados, reconciliou a gente com Deus e nos deu uma nova identidade, a de filhos amados e herdeiros de todas as suas promessas. E que promessas maravilhosas! Deus não quer apenas nos perdoar. Ele quer nos abençoar abundantemente, nos dar tudo de bom, nos transformar em instrumentos da sua glória. E essa transformação começa dentro da gente. Quando a gente permite que o Espírito Santo renove nossa mente, cure as nossas feridas, nos liberte de padrões negativos e nos capacite a viver em vitória. E essa vitória não significa ausência de lutas, mas a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. E Ele está com a gente a cada passo. Exatamente, uma vida plena, com saúde física, emocional e espiritual, bons relacionamentos, prosperidade financeira e alegria, em viver em comunhão com Deus. Para experimentarmos essa vida em plenitude, precisamos alinhar nossa visão com a de Deus. Reconhecer o valor infinito que Ele nos dá e nos ver como novas criaturas. Livres do passado, cheios de esperança para o futuro. E essa nova perspectiva transforma a forma como a gente encara os desafios da vida. Porque a gente sabe que Deus está trabalhando em nosso favor e nos molda, nos aperfeiçoa e nos conduz a um destino glorioso. E esse destino glorioso não é algo distante, mas uma realidade que podemos viver aqui e agora, nos rendendo a seu amor e permitindo que Ele nos transforme. De glória em glória, é um processo lindo de se acompanhar, essa transformação progressiva que Paulo descreve em Romanos capítulo 8, quando fala dos estágios da nossa vida em Deus. Conhecimento prévio, predestinação, chamado justificação, e glorificação. É como se Deus estivesse tecendo um lindo bordado com a nossa vida, nos conduzindo passo a passo em direção à sua perfeita vontade. Que imagem linda. E no livro, em Treiter, compartilha um pouco da sua própria história para ilustrar essa ideia, mostrando como Deus o conduziu por caminhos inesperados, usando até suas rebeldias e erros para moldá-lo. É emocionante ver como Deus usa as experiências da nossa vida, boas ou ruins, para nos aproximar dele e para nos fazer crescer na fé. Em Treiter destaca que, assim como Deus tinha um plano para a vida dele desde a infância, ele também tem um plano único e especial para cada um de nós. E esse plano não é algo engessado, mas uma aventura que se desenrola à medida que nos relacionamos com Deus e permitimos que Ele envie. E essa aventura nos leva a lugares incríveis, lugares que a gente jamais imaginaria alcançar sozinho. E, entretanto, lembra que Deus nos atrai com cordas de amor, nos convida a participar do seu plano. E essa participação inclui não apenas bênçãos materiais, mas a transformação do nosso ser. Isso. A cura das nossas feridas, a libertação de padrões negativos e o desenvolvimento do nosso potencial.
E para ilustrar essa ideia, ele usa a analogia do filho pródigo, que mesmo depois de ter desperdiçado tudo, foi recebido de volta pelo pai com amor e perdão. Que parábola poderosa. Ela mostra que o amor de Deus não tem limites. E que ele está sempre pronto a nos perdoar e nos restaurar, não importa o que a gente tenha feito. E essa restauração não nos leva de volta para o ponto de partida, mas para um novo patamar, uma vida ainda mais abundante e cheia de propósito. E para experimentarmos essa transformação, precisamos nos identificar com a nova criatura que somos em Cristo, rejeitando a velha identidade de pecado e nos revestindo da justiça que Ele nos oferece. Essa nova identidade nos liberta da culpa, da vergonha, da autocondenação e nos capacita a viver em vitória, experimentando a verdadeira liberdade que Cristo conquistou. Essa liberdade se manifesta em todas as áreas da vida, desde os nossos pensamentos e emoções até as nossas ações e relacionamentos. E para vivermos essa liberdade em plenitude, Introeter nos incentiva a renovar a nossa mente, substituindo os velhos padrões de pensamentos negativos por pensamentos positivos, alinhados com a verdade de Deus. E essa mudança de mentalidade impacta diretamente a nossa realidade. A gente se torna mais confiante, resiliente, mais capaz de superar os desafios. E essa confiança não se baseia em otimismo ingênuo ou em técnicas de autoajuda, mas na certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. E nada pode nos separar do amor de Deus. Introeter usa o exemplo de atletas olímpicos, que visualizam a vitória para alcançar o sucesso, para mostrar que o poder da mente é real, que a gente pode usá-lo a nosso favor, criando uma imagem mental de vitória e nos vendo como Deus nos vê. Amados, perdoados, transformados e vitoriosos, essa visualização, essa fé em ação, nos impulsiona a agir de acordo com nossa nova identidade e a vivermos como filhos de Deus. Herdeiros de todas as suas promessas, agentes de transformação no mundo. E essa transformação se estende também ao nosso corpo físico, que é o templo do Espírito Santo. Ele precisa ser cuidado com amor e respeito. Introeter lembra que Deus nos criou como seres completos, corpo, alma e espírito. E deseja que a gente viva em saúde e plenitude, em todas as áreas da vida. Para alcançarmos essa plenitude, a gente precisa adotar hábitos saudáveis, se alimentar de forma equilibrada, praticar exercícios físicos, cultivar bons relacionamentos e buscar conhecimento. Mas, acima de tudo, fortalecer a nossa comunhão com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da meditação na sua palavra. E ele também nos encoraja a ter uma atitude positiva diante da vida, a cultivar a alegria, a gratidão e a esperança, mesmo em meio às dificuldades. Essa atitude positiva não é negar a realidade, mas escolher focar nas bênçãos de Deus, nas suas promessas, na sua fidelidade. É confiar que vão estar no controle de todas as coisas e que está trabalhando em nosso favor. Essa confiança em Deus nos liberta do medo, da ansiedade e do desespero, nos capacita a enfrentar os desafios com coragem, sabedoria e paz. Ao escolhermos a bênção, ao nos alinharmos com a vontade de Deus, ao vivermos de acordo com a sua palavra, a gente experimenta a verdadeira liberdade, a plenitude da vida que Ele planejou. E essa liberdade se manifesta na forma como a gente lida com os nossos relacionamentos, com as finanças, com a saúde, com todas as áreas da vida. Introeter usa a analogia de um adolescente que precisa aprender a dirigir antes de receber as chaves do carro. Assim como um adolescente precisa demonstrar responsabilidade antes de ter o privilégio de dirigir, nós também precisamos nos preparar para receber as bênçãos de Deus. Desenvolver nosso caráter, purificar o coração e nos submeter à sua vontade. Essa preparação inclui a disciplina, o autocontrole, a perseverança, a humildade, a compaixão, o perdão e o amor ao próximo. À medida que nos santificamos, a gente se torna mais parecido com Cristo. A gente se torna mais apto a receber as bênçãos de Deus e a manifestar a sua glória no mundo. E essa glória se manifesta não apenas em grandes feitos, mas também nas pequenas coisas, nas atitudes, nas palavras, nos gestos de amor que a gente pratica no dia a dia. Para nos inspirar a viver essa vida de glória, Introeter nos apresenta uma galeria de heróis da fé, personagens bíblicos que enfrentaram grandes desafios, mas que se mantiveram firmes em Deus e experimentaram a sua fidelidade e seu poder. Esses exemplos nos encorajam a não desistir diante das dificuldades, a confiar na soberania de Deus e a perseverar na fé, sabendo que Ele está no controle e que em Cristo somos mais que vencedores. Para ilustrar essa verdade, Introeter usa a história de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi perdoado e restaurado e se tornou um dos pilares da igreja primitiva. Essa história nos mostra que o perdão de Deus não tem limites. Ele nos ama incondicionalmente. Está sempre pronto para nos dar uma nova chance, para nos levantar e nos capacitar a recomeçar. E Introeter também nos apresenta o exemplo de Paulo, que antes de se converter era um perseguidor dos cristãos, mas que depois de ter um encontro com Jesus se tornou um dos maiores propagadores do evangelho. Que transformação!
Essa história nos mostra que a graça de Deus é capaz de transformar qualquer vida. Não importa o nosso passado. Ele pode nos perdoar, nos transformar e nos usar para seus propósitos. Introiter nos desafia a não subestimar o poder da graça de Deus na nossa vida. A não nos conformar com a mediocridade ou com derrota, mas a buscar a plenitude da vida que nos oferece. A vivermos como verdadeiros filhos de Deus, herdeiros de todas as suas promessas e agentes de transformação no mundo. Para experimentarmos essa vida em sua plenitude, a gente precisa se render ao amor de Deus, se submeter à sua vontade e permitir que Ele nos transforme. De glória em glória, nos conduzindo a um destino glorioso. Introiter lembra que esse destino glorioso não é apenas individual, mas coletivo. Como corpo de Cristo, a gente é chamado a manifestar a glória de Deus no mundo, a sermos instrumentos do seu amor, da sua justiça e da sua paz. E essa missão não é apenas para pastores e missionários, mas para todos que creem em Jesus. Cada um de nós, com os seus dons e talentos, pode fazer a diferença no mundo, impactando vidas e transformando comunidades. E, para cumprirmos essa missão, a gente precisa se unir como corpo de Cristo, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, encorajando uns aos outros e trabalhando juntos para a expansão do reino de Deus. Introiter nos desafia a não se contentar com a vida medíocre que o mundo oferece, mas a buscar a vida abundante que Jesus conquistou. A vivermos como verdadeiros filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, revestidos de poder para fazermos a diferença no mundo. E para alcançarmos essa vida em sua plenitude, a gente precisa renovar a nossa mente, alinhar os nossos pensamentos com a verdade de Deus. E se enxergar como Ele nos enxerga. A propósito, você se enxerga como Deus te enxerga. A gente volta já já com a segunda parte desse mergulho, em A Menina dos Seus Olhos. Fica com a gente. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no livro A Menina dos Seus Olhos, do Ashton Introiter. Lembrando que a gente está explorando como Deus nos enxerga e como essa perspectiva pode revolucionar a nossa vida. É verdade. E na primeira parte, a gente viu como o amor de Deus é a base da nossa identidade, como a graça nos liberta da condenação e nos impulsiona para viver uma vida plena. Mas me fala uma coisa, como a gente pode realmente se enxergar como Deus nos enxerga quando a realidade, e até mesmo os nossos próprios pensamentos, muitas vezes, falam o contrário. É um desafio e tanto, né? Afinal, a gente vive num mundo bombardeado por mensagens que distorcem a nossa imagem e nos fazem duvidar do nosso valor. Mas o Introiter, ele nos convida a combater essa mentalidade negativa com a verdade da palavra de Deus. Ele lembra a gente. Somos novas criaturas em Cristo, e essa nova identidade precisa ser a lente através da qual a gente se vê e vê o mundo. Essa ideia de revestir-se da nova identidade me chamou a atenção no livro. É como se estivesse trocando de roupa, sabe? Deixando para trás as vestes velhas do pecado e da culpa para vestir a justiça de Cristo. Perfeito. E o Introiter usa uma analogia bem interessante para ilustrar essa transformação, a da lagarta que se transforma em borboleta. Assim como a lagarta passa por um processo de metamorfose radical, né? A gente também, em Cristo, a gente é transformado de pecador em santo, de criatura limitada em filho de Deus com potencial infinito. Nossa, é incrível pensar que essa transformação já está acontecendo dentro da gente, né? É como se uma semente de grandeza tivesse sido plantada no nosso coração e à medida que nos aproximamos de Deus, essa semente ela vai germinando, crescendo e frutificando. E essa nova vida em Cristo se manifesta em todas as áreas, desde os nossos pensamentos e emoções até as nossas ações e relacionamentos. Mas, é claro, não é um processo automático. Exige esforço, disciplina e, principalmente, a disposição da gente se render à ação do Espírito Santo. É verdade. Lembrando que o Espírito Santo é o nosso guia, nosso consolador. E aquele que nos capacita a viver de acordo com a nossa nova identidade. Ele nos ajuda a vencer as tentações, a superar os desafios e a manifestar o caráter de Cristo nas nossas vidas. E falando em desafios, o Inter destaca que, mesmo a gente sendo amado por Deus e revestido dessa nova identidade, a gente vai continuar enfrentando dificuldades e provações. Afinal de contas, a gente vive num mundo caído, um mundo marcado pelo pecado e pela dor. Mas ele nos encoraja a ver esses momentos difíceis como oportunidades de crescimento, de amadurecimento espiritual. É como se os desafios fossem uma espécie de academia da fé, onde a gente exercita os músculos da confiança em Deus, da paciência, da perseverança e da esperança. Exatamente. E o Introiter usa a analogia de um atleta que se prepara para uma competição. O atleta se submete a treinos intensos, enfrenta dores e privações, mas tudo isso com o objetivo de alcançar a vitória. Da mesma forma, as dificuldades que a gente enfrenta na vida cristã, elas nos preparam para receber a coroa da glória. E essa coroa da glória não é um prêmio material, mas a experiência plena da presença de Deus, da sua paz, do seu amor, da sua alegria. É a realização do nosso propósito eterno, que é viver em comunhão com Ele e refletir a sua glória no mundo.
E para nos ajudar a manter o foco nesse objetivo final, o Inter nos convida a cultivar o que ele chama de pensamento superpositivo. É uma atitude mental que escolhe focar nas promessas de Deus, na sua fidelidade, no seu poder, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É como se a gente estivesse colocando óculos, sabe? Que filtram a negatividade e nos permite enxergar a realidade com a lente da fé e da esperança. Exatamente. E essa atitude mental não se baseia num otimismo ingênuo ou em negar a realidade, mas na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é capaz de transformar qualquer situação para o nosso bem. É verdade. E para ilustrar o poder do pensamento superpositivo, o Inter conta uma história pessoal incrível. E conta que, em um momento de muita dificuldade financeira, decidiu doar R$1 milhão com uma obra missionária. Nossa, que atitude radical. E qual foi o resultado dessa decisão? Ele conta que, a partir daquele ato de fé e de generosidade, as portas se abriram de forma sobrenatural, e ele recebeu provisão financeira de maneiras que ele jamais imaginaria. É uma demonstração prática de que, quando a gente escolhe confiar em Deus e agir de acordo com a sua palavra, Ele honra a nossa fé e supre as nossas necessidades. É um testemunho poderoso, que nos encoraja a não se deixar dominar pelo medo ou pela dúvida, mas a crer que com Deus todas as coisas são possíveis. E essa fé que move montanhas, ela se manifesta também na forma como a gente enfrenta os nossos medos, as nossas inseguranças e as vozes de condenação que tentam nos desanimar. O intutório nos lembra que, como filhos de Deus, a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. E essa vitória se manifesta na nossa capacidade de resistir às tentações, de perdoar aqueles que nos ofenderam, de superar as adversidades e viver em paz mesmo em meio às tempestades da vida. E para alcançarmos essa vitória, a gente precisa renovar a mente, substituindo os velhos padrões de pensamentos negativos por pensamentos positivos, alinhados com a verdade de Deus. E essa renovação mental não acontece da noite para o dia, né? É um processo que exige disciplina, perseverança e a disposição de submeter os nossos pensamentos ao crivo da palavra de Deus. E nesse processo de transformação, é fundamental a gente se cercar de pessoas que nos edificam, que nos encorajam a crescer na fé e que nos inspiram a viver uma vida de santidade e de amor. A comunidade cristã, ela desempenha um papel fundamental na nossa jornada de fé. É ali que a gente encontra apoio, encorajamento, coesão, inspiração para viver de acordo com a vontade de Deus. E o Intreter destaca que, assim como ferro afia o ferro, o convívio com outros cristãos nos ajuda a aperfeiçoar nosso caráter, desenvolver os nossos dons e fortalecer a nossa fé. E essa comunhão fraterna nos capacita a viver a vida abundante que Jesus prometeu. Uma vida de amor, alegria, paz, e de serviço ao próximo. E essa vida abundante não é um privilégio reservado para alguns poucos, mas um convite aberto a todos que desejam se aproximar de Deus e experimentar sua graça transformadora. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho em A Menina dos Seus Olhos, eu queria destacar um ponto que me tocou profundamente. O Intranter nos lembra que, como filhos de Deus, a gente não está sozinho nessa jornada. Ele usa a imagem de um pai que segura a mão do filho enquanto ele aprende a andar, para ilustrar a presença constante, o cuidado amoroso de Deus nas nossas vidas. E essa certeza de que Deus dá com a gente a cada passo nos dá coragem para enfrentar os desafios, a fé para vencer os obstáculos e a esperança para seguir em frente mesmo quando o caminho parece incerto. E aí, o que você tem achado dessa conversa? Já a gente volta para a última parte do nosso Deep Dive com as reflexões finais e uma pergunta para te deixar pensando. Fique ligado. Estamos de volta para a última parte do nosso mergulho em A Menina dos Seus Olhos. Ao longo dessa conversa, a gente viu como o amor de Deus é transformador e como ele nos enxerga com um potencial incrível. Mas, e agora? Como colocar em prática tudo isso no dia a dia? É a pergunta que não quer calar, né? Afinal, não basta a gente só saber que é amado e valorizado por Deus. A gente precisa viver essa verdade. E uma das áreas que o Intreiter destaca como essencial para manifestar essa nova identidade é a pureza. E quando ele fala de pureza, não está se referindo só à área sexual, mas é uma vida íntegra, alinhada com os valores do reino de Deus. É sobre a gente usar nossos dons, talentos, recursos para a glória de Deus e para o bem do próximo. Ele usa uma analogia bem interessante para ilustrar essa ideia, a pureza de armas no exército de Israel. As armas, poderosas e letais, só podem ser usadas para proteger o povo, e sob a autoridade legítima. Da mesma forma, os nossos dons, as bênçãos que a gente recebe de Deus, devem ser usados com responsabilidade, para fins nobres e de acordo com a sua vontade. É como se Deus entregasse para a gente um equipamento de última geração e dissesse, use isso para construir, para curar, para abençoar, para fazer a diferença no mundo. Mas a responsabilidade de usar essas ferramentas da forma correta é nossa. E essa responsabilidade exige disciplina, autocontrole, vigilância constante contra as tentações e a busca incessante pela santificação.
É um processo diário, da gente escolher o bem e rejeitar o mal, de se aproximar de Deus e se afastar do pecado. E o Entraiter destaca que essa busca pela pureza não é motivada pelo medo do castigo, mas pelo amor a Deus, pela gratidão por tudo que Ele fez por nós. É o desejo de honrar o Pai com a nossa vida e de refletir a sua beleza em tudo que a gente faz. É como um presente que a gente quer entregar para alguém especial, né? A gente capricha na embalagem, escolhe com cuidado cada detalhe para que o presente seja digno de quem vai receber. Da mesma forma, a nossa vida, quando entregue a Deus em santidade, se torna um presente de amor. Um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. E quando a gente vive essa vida de entrega e obediência, a gente experimenta a verdadeira liberdade. A paz que excede todo entendimento e alegria, que transborda do nosso interior. E para nos inspirar nessa jornada, o Linklater apresenta vários exemplos de personagens bíblicos que enfrentaram desafios, superaram suas fraquezas e foram transformados pela graça de Deus. A gente tem Abraão, que deixou a sua terra, a sua família, para seguir o chamado de Deus. Davi, que apesar dos seus erros, se arrependeu e foi chamado de homem segundo o coração de Deus. A mulher com fluxo de sangue, que tocou em Jesus com fé e foi curada. Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios e se tornou uma seguidora fiel de Jesus. O filho pródigo, que após se perder nos seus próprios caminhos, retornou para a casa do pai e foi recebido com amor e perdão. Esses exemplos mostram que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente do passado, para realizar grandes coisas. O importante é a disposição de se entregar a Ele, de se submeter à sua vontade e de permitir que Ele nos transforme. E o Entraiter nos desafia a olhar para a nossa própria história e reconhecer a mão de Deus em cada detalhe, nos enxergando como protagonistas do grande drama da redenção, instrumentos da sua graça e agentes de transformação no mundo. E para encerrar esse mergulho inspirador, em A Menina dos Seus Olhos, fica a pergunta: se toda a criação aguarda ansiosamente a revelação da glória de Deus através de nós, que tipo de impacto a gente pode causar no mundo ao viver essa verdade? Que pergunta poderosa. É uma convite à reflexão, à ação e à responsabilidade. Cabe a cada um de nós buscar viver de forma a honrar a Deus, a ser a vitrine da sua glória, a refletir a sua luz no mundo e impactar vidas com a sua graça e o seu amor. E que essa seja a nossa missão, nosso propósito. Sermos a menina dos olhos de Deus, instrumento da sua graça, agente de transformação no mundo. E aí, o que te impactou nesse mergulho? Compartilhe as suas descobertas nos comentários e diga qual livro você gostaria de ver explorado em um próximo episódio do Fé em Letras. Até a próxima e que Deus te abençoe.